A grande maioria das mudanças que nós queremos na nossa vida, elas estão dentro de duas esferas. Ou são mudanças na forma com a qual nós nos sentimos em algumas situações, ou mudanças no nosso comportamento. E aí a gente precisa administrar exatamente o que nos faz nos sentirmos de uma maneira negativa dentro de uma situação que a gente já conhece. Muitas vezes você vai enfrentar uma situação no seu dia e você já sabe que os seus sentimentos serão negativos em relação àquilo. Por exemplo, você vai ter uma reunião no seu trabalho e você já sabe que muitas vezes você não vai ser ouvido, não vai saber se colocar e aí vai questionar. Será que é meu comportamento? Será que eu não estou sabendo me impor, não estou sabendo falar, conversar com as pessoas e colocar aquilo que eu sinto de verdade para fora? E quando nós saímos dessa situação, dessa reunião, desse evento, a gente tende a pensar que os nossos sentimentos foram de alguma maneira afetados. Então isso acontece na relação de trabalho, isso pode acontecer também numa relação a dois, quando você às vezes quer expor a maneira que você se sente e não consegue, você acha que é oprimido. Muitas vezes também nós podemos dar espaço, um espaço que não precisaria ser dado, para que alguém coloque as expectativas dela em cima da gente. Então nós precisamos mudar a forma como nós nos sentimos diante disso tudo, mas também mudar a forma como nós nos sentimos diante de nós mesmos. Muitas vezes a forma que você observa como é que você está, como é que você ela é uma forma inferior em relação àquilo que você gostaria que fosse. Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. É aquela história de você ter sua autoestima baixa de maneira tal que você não é capaz de impor um desejo, uma vontade ou mesmo uma opinião sua em relação a alguma situação que cabe muitas vezes ali a tua opinião também. Então nós temos a esfera do que é o emocional negativo e a esfera do que é o emocional positivo. E muitas vezes o grande segredo, digamos assim, da vida para te sentir melhor, para que você se sinta alguém mais valorizado, alguém mais independente, alguém mais feliz, é saber transitar de uma esfera para outra. É saber, por exemplo, avaliar o que é que você está sentindo naquele momento e o que é que você pode fazer para se sentir melhor. Porque, na verdade, as coisas não são sobre a maneira que somente que você se sente, mas como você se programa para sentir. Aí vem a pergunta, e é possível me programar para sentir diferente? É claro que é possível. As situações serão as mesmas toda a vida, mas a sua postura diante da situação é que vai ser diferente. É esse aprender a gerenciar as emoções, a gerenciar a maneira que eu me vejo diante de um problema, é que faz com que a gente tenha um crescimento, que a gente tenha uma vitória, que a gente tenha uma derrota, que a gente tenha uma alegria ou uma decepção muitas vezes. Então, se você se olha dentro de uma situação como sendo alguém incapaz de resolver um problema, como sendo alguém incapaz de solucionar, de trazer um benefício para você mesmo dentro de uma situação, você sempre vai estar se olhando então como uma pessoa inferior. Você sempre vai deixar que os outros manifestem o seu desejo, sua vontade sobre você mesmo. E isso não é o ideal para ninguém. O ideal é que você possa colocar sim as suas emoções em dia, digamos assim, e quando eu falo em dia, colocar de maneira positiva, para que você não se sinta inferiorizado por alguém, ameaçado por alguém. E para isso é fundamental que você aprenda a eliminar esses sentimentos de autorrejeição, de raiva, de frustração, que muitas vezes tem uma origem lá do nosso passado e a gente fica com ele acompanhando a nossa vida. Então, por exemplo, quando você tem um sentimento de autorrejeição, muitas vezes ele vem camuflado, né, de vitimismo. Você pensa, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis comigo. E na verdade esse sentimento é um sentimento de autorrejeição. Você não gosta da sua imagem, não gosta do que você diz, tende a dizer que não gosta nem da sua voz ou de conversar com pessoas. Eu me sinto muito mal muitas vezes e fica inventando um monte de desculpa para se colocar como vítima, né? Esperando que as pessoas mudem. E aí que eu quero te dizer uma coisa, as pessoas não vão mudar. É a gente que muda diante das situações de vida que a gente tem. Então é preciso que a gente cultive valores de autoestima, reduza os sentimentos ou elimine, se possível, sentimentos de raiva, porque muitas vezes essa raiva contida é um sentimento de vontade de gritar diante de uma impotência que você viveu muitas vezes no seu passado, tá? E que tem vivido até hoje. Então a raiva muitas vezes é quando você quer se expressar e não consegue. É quando você quer ser alguém diferente e não consegue. Então comece a colocar para fora quem você é de verdade. Comece a dar a sua opinião, comece a falar sobre aquilo que você gosta. Não é obrigado que ninguém escute e não é obrigado que o seu jeito vá prevalecer. Mas só em você poder expressar a tua opinião, isso já vai aliviar em você muitos sentimentos negativos que estão muitas vezes represados dentro de você, trazendo algum tipo de
falta de bem-estar, de sossego, de paz interior, digamos assim. E o nosso comportamento, muitas vezes, e também a forma como nós nos sentimos diante das situações, elas têm a ver com a maneira que nós avaliamos as situações. Então, toda vida que você avalia uma situação, mais uma vez, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, quando você avalia uma relação como ela sendo muito superior a você, você vai se ver como alguém que não pode alcançar aquele patamar, que não pode alcançar aquele limite. O interessante é que você comece a ver as situações como pertencentes a você. As situações podem ser modificadas por você. E se eu não conseguir modificar uma situação, como muitas vezes você não vai conseguir, não se sinta frustrado por aquilo. Mas sinta-se feliz e capaz de entender que você foi capaz de modificar a maneira com a qual você pensa e se comporta diante da situação. Não é obrigado que o mundo passe a me ouvir a partir de agora. A sua luta não é por isso. A sua luta não é que para a sua opinião prevaleça toda a vida. Mas é interessante que você muda de sentimento e comportamento quando você também tem a capacidade de se expressar, de colocar o teu voto, de entender que você faz parte de relacionamentos e que naqueles relacionamentos você tem todo o direito de expressar a tua opinião para que alguma coisa aconteça também de acordo com a ideia que você deu, com o sentimento que você teve, ou seja, o velho sentimento de pertencimento, velho e bom. O sentimento de pertencimento é ótimo para quando a gente vive em sociedade, vive dentro de um ambiente em que tem mais pessoas trabalhando naquela circunstância, enfim, para que você entenda que ao fazer parte, você é um sujeito ativo, não precisa ser somente um sujeito passivo que vai acatar todo tipo de opinião. Inclusive pode ter fases da vida que você está assim. Tem fases da vida que você está easy, né? Tá light, e você não quero me estressar, não quero dar opinião, quero ficar na minha, estou envolvido com outros projetos e aqui eu quero apenas ouvir e participar e o que disserem está tudo bem. Mas isso é uma fase, não tem que ser toda a vida assim. Você não tem que ser uma pessoa que apenas recebe ordens, recebe informações, até porque em determinado dia, ao perceber que você não faz parte de maneira ativa daquele ecossistema, digamos assim, você vai acabar, como se diz, chutando o pau da barraca e jogando tudo para o ar. E aí, um exercício muito importante para que você faça é começar a entender quais são as suas prioridades. Então, anote no papel, anote no celular quais são as prioridades, o que é que seu cérebro deve priorizar. Um bom relacionamento, um bom sentimento, eu preciso me sentir bem, parar de ficar achando que se sentir bem é frescura, é algo que não posso ter, trabalho não é para me sentir bem. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Hoje em dia, as pessoas buscam sempre situações em que elas possam se sentir bem, muitas vezes em detrimento até do valor que vão receber, em detrimento do salário. Tem gente que abre mão de um salário mais alto para ter felicidade no que está fazendo, tá certo? E assim conseguir ficar naquele trabalho com alegria, com altivez, tendo tempo e energia também para realizar projetos pessoais, por que não? Né? Projetos pessoais de cursos, de leituras, de viagens, de situações que você realmente se interessa. Então, quando você vive num ambiente em que aquele ambiente ele já é por si só pesado e carregado, exige muito de você, e você também não consegue ainda interagir de maneira positiva, dar o teu voto, dar a tua ideia, o teu pensamento, aquilo te trava e você consegue pouco fora daquele ambiente de trabalho, porque toda a tua energia acaba sendo consumida ali. E nós precisamos de ambientes que gerem novas energias para a gente, energia mental, né, energia psíquica, energia física, fisiológica, por que não? E muitas vezes pode estar faltando isso. Às vezes a tua fisiologia, a tua maneira de se comportar diante daquela situação é de pouco poder, de pouco impacto. E aí as pessoas começam a achar que podem te subjugar de alguma maneira. Então, no mundo, se você não tiver um plano para você, alguém vai ter. Se você não tiver um limite, se você não colocar um limite, né, um cercadinho ali nos teus limites pessoais, nas tuas prioridades, alguém sempre vai chegar e vai invadir, tá bom? Então, se liga para isso. Cresce nesse sentido. Põe para fora a tua opinião, faz a tua escala de valores, diz para o teu cérebro, para a tua mente, quais são as tuas prioridades de vida, se é família, se é dinheiro, se é viajar, se é espiritualidade, e constrói a tua vida em cima disso, em cima dos teus valores, e não dos valores que as pessoas colocam para você a todo instante, tá bom? Essa foi a dica desse vídeo de hoje, tá bom? E espero que você entenda que você pode ser alguém muito melhor a qualquer momento, mas a partir do autoconhecimento, a partir daquilo que você é por dentro, resgatando seus valores, entendendo quem você é.
Foi por essa razão e para essa razão, por esse motivo, que eu criei o Life Academy, que é um curso em que você começa a se avaliar, que você se entende quais são suas prioridades, entende quais são as suas maiores questões, entende como modificar os teus sentimentos e comportamento diante de situações. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você entenda, se você estiver me vendo aqui, por exemplo, no YouTube, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você entre lá e veja, saiba o que é o Life Academy, tá bom? Para que eu desenvolvi esse projeto e como ele vai te ajudar na tua vida. Ele não pode te ajudar, ele vai te ajudar, ele ajuda pessoas no mundo inteiro. São os relatos que eu tenho de pessoas que passam por esse treinamento, esse curso fantástico de autoavaliação, que depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa. Seja um agente ativo na sua própria vida. Só você é quem tem condição de mudar o que você pensa, o que você sente, seus comportamentos e, consequentemente, também os teus resultados, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.